Quem ensinou você a pensar sobre o dinheiro? Pensa um pouquinho. Quem colocou na sua cabeça que ganhar dinheiro é difícil? Que rico é ganancioso? Que você precisa trabalhar até a exaustão para merecer prosperidade? Muitas dessas ideias parecem suas, mas não nasceram de você. Hoje eu quero te mostrar porque grande parte das suas crenças financeiras foram construídas antes dos seus 7 anos de idade e como elas continuam influenciando as suas decisões décadas depois. Entre o nascimento e aproximadamente os 7 anos de idade, o nosso cérebro passa por uma fase extraordinária de aprendizado. Nesse período, a prioridade não é questionar, é absorver. Tanto que o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que é responsável pelo pensamento lógico, começa a se desenvolver mais ou menos ali a partir dos 3 anos de idade. Mas ele só vai aparecer, ele vai dar o ar da graça na infância intermediária, que é por volta dos 7 anos. Que é quando o cérebro passa por um período crucial, que ele reorganiza as conexões. E com isso, ele intensifica a capacidade de seguir regras mais complexas, de ter maior controle emocional. Antes disso, a criança é uma esponja. Ela está aprendendo como que o mundo funciona, em quem confiar, e principalmente o que representa perigo, e quais os comportamentos dela que aumentam a chance dela de sobrevivência e de pertencimento. É um cérebro primitivo trabalhando mesmo. E o ponto mais importante disso é que ela não capta somente informações. A principal fonte de aprendizado dela são as interpretações. E essas interpretações que formam as crenças, que podem acompanhar uma pessoa pela vida inteira. Imagina um computador novinho, zerado, recém-saído da fábrica. Antes de ser usado, alguém precisa configurar o sistema operacional desse computador, instalar os programas. É mais ou menos isso o que acontece nos primeiros anos de vida de um ser humano. O cérebro dele é super maleável, possui muita plasticidade e registra os padrões por observação, por repetição e pelo nível de impacto emocional. A criança não pensa, será que o meu pai está certo quando ele diz que dinheiro não traz felicidade? Ela simplesmente registra. E ela também não consegue avaliar. Minha mãe, ela vive preocupada com as contas porque ela passou dificuldades e porque ela está ansiosa. Não, ela apenas observa que o dinheiro parece gerar preocupação, medo, conflito, sofrimento. E essas observações que vão formando um mapa que passa a dirigir a vida da pessoa inconscientemente. Existe uma diferença enorme entre um acontecimento e o significado que nós damos a ele. Uma criança pode ver os pais economizando e aprender sobre responsabilidade financeira. E outra criança pode presenciar a mesma situação e interpretar que viver com dinheiro é viver com medo. O evento pode ser o mesmo, mas a crença construída é completamente diferente. Se dentro de casa as conversas sobre dinheiro sempre terminavam em brigas, em ansiedade, em sensação de falta, de escassez, o cérebro infantil ele registra um padrão emocional. E aí a criança ouve que dinheiro não nasce em árvore, que quem tem muito dinheiro fez algo de errado, ou que gente como nós nunca vai ficar rico. Essas frases viram lentes pelas quais essa criança passa a enxergar a realidade. E ela chega na vida adulta olhando o mundo através dessas lentes. Agora imagine esse adulto recebendo uma excelente oportunidade profissional. Ele tem competência, ele tem experiência, mas na hora de negociar o salário, ele trava. Ele aceita menos do que ele merece. E ele vive num looping, reclamando que nunca consegue prosperar. Olhando de fora, parece alguém que não tem estratégia. Por dentro, pode existir uma crença silenciosa dizendo: eu não mereço tanto assim. Ninguém sabota conscientemente o próprio sucesso, mas o comportamento, ele faz sentido dentro daquele mapa mental inconsciente que foi construído dentro da infância. Depois de instalada, uma crença influencia tudo aquilo que a gente presta atenção. Se a crença diz que a pessoa nunca consegue prosperar, ela tende a adotar cada dificuldade financeira como uma confirmação dessa ideia. E aí, quando algo dá certo, ela acaba tratando como sorte. Agora, quando dá errado, aí ela trata como uma prova definitiva de que ela estava certa. Isso se torna um ciclo. Com o tempo, esse filtro fortalece ainda mais a crença inicial. E as experiências, elas vão só reforçando essa interpretação. Isso não significa que necessariamente toda a dificuldade financeira nasceu na infância, mas não tem como ignorar o papel das crenças e não observar essa peça tão importante no quebra-cabeça. E como eu sei as minhas crenças? Olhe para os seus problemas. Sem pensar muito, complete agora essa frase: dinheiro é? Qual foi a primeira resposta que veio em mente? Uma palavra? Escreve aqui nos comentários. E se pergunte mais: quem me ensinou isso? Onde eu ouvi essa ideia? Eu realmente acredito nisso?
ou eu só herdei essa visão? Essas respostas não mudam automaticamente o seu padrão, mas elas já revelam muitas convicções que provavelmente estão aí dentro. Entenda, você não nasceu acreditando que o dinheiro era escasso, perigoso, inacessível. Você aprendeu isso enquanto estava tentando entender o mundo. Ainda bem que as crenças podem ser revisitadas e reescritas. O primeiro passo é reconhecer uma crença. Mas a solução mesmo é atualizar a forma como seu cérebro reage a ela. E isso exige um trabalho mais estruturado. Foi por isso que eu desenvolvi a reprogramação essencial, um método que aprofunda esse processo e onde eu ensino a técnica da reconsolidação, que trabalha de maneira rápida e definitiva as crenças que sustentam as interpretações incorretas que você fez da realidade. Se tiver interesse em saber mais sobre esse processo, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e assista os outros vídeos. O meu objetivo aqui é pegar na sua mão e te ajudar a entender como que a sua mente construiu esses padrões e o caminho para construir resultados diferentes.